A Bíblia diz que ela pega a carta, pega a assinatura do rei e manda para a cidade, para todos os governantes, para todos os anciões da cidade, para toda a cidade circunvizinha. Ela manda a carta em nome do rei, dizendo assim, ó: Nabote blasfemou de Deus. Nabote, aleluia, ele blasfemou do rei, aleluia, oh glória. Ela pega 2 filhos de Belial e coloca como testemunha falsa. Ou se te apraz, darei outra vinha e o seu valor em dinheiro. Porém ele disse: não darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, disse: governa tu agora o reino de Israel. Levanta, come pão, alega o teu coração, e eu darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Amém? Os irmãos podem tomar teu assento. Aleluia. Vou pedir aos irmãos que desocupem as tuas mãos e que possa usar esse instrumento de 10 cordas que Papai do Céu nos deu, e dê uma rajada de palma para Jesus nessa noite que Ele merece. Amém, irmão? Oh glória, aleluia, maravilha. Bom, glória a Deus, amém? Quem está alegre nessa noite, diga amém. Maravilha. Quem está triste, diga amém. Oh glória, os irmãos estão ligados, amém? Os irmãos estão ligados, aleluia. Irmãos, acabamos de ler agora essa história linda que fala sobre Nabote. Nabote aqui tinha uma vinha encostado ou próximo ou de frente à vinha, aleluia, do rei Acabe. Quem era Acabe? O rei de Israel, o rei mais perseguidor, o rei mais tenebroso da época, aleluia, do reino em Israel, aleluia. A Bíblia diz que ele vai até Nabote, aleluia, oferecer a ele uma quantia em dinheiro pelas terras ao qual lhe pertencia, aleluia. Nabote aqui não tinha obrigação nenhuma de vender aquela propriedade. Pastor, por que Nabote ele não tinha obrigação de vender? Aleluia. Porque era algo que foi lhe dado com amor, aleluia, oh glória a Deus. Foi algo que foi dado a Nabote com muita luta, com muito esforço, com muito suor, aleluia. Então Nabote, aleluia, pensou 2, 3, 4 vezes, aleluia. Eu vender esta vinha, ao qual foi herança que papai e mamãe me deixou, aleluia, jamais, aleluia, eu farei tal coisa, aleluia. O que eu aprendo aqui em cima desse texto, aleluia, nós jamais, irmão, aleluia, devemos vender aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Jamais devemos deixar ou abrir mão aquilo que Deus colocou na tua mão para cuidar. Se Deus colocou algo para tu cuidar, cuida com zelo, cuida com amor, porque Deus, Ele dá com amor. Os dons espirituais que Deus nos dá, Ele dá com amor. Amém? Os dons espirituais que Papai do Céu nos dá, ainda que seja emprestado. Por quê? Porque quando Ele dá o dom, é para usar nessa terra, aleluia, oh glória. Ele usa na revelação, Ele usa na profecia, Ele usa na variedade de língua, Ele usa no dom de discernimento de espírito, no dom de cura, aleluia. Porque tem pessoas que têm o dom de cura, aleluia, paga o preço, ora, jejua, aleluia, fica horas e horas no propósito com Deus, mas quando chega alguém enfermo na igreja, ele põe a mão e fala: em nome de Jesus, anda, em nome de Jesus, seja curado, e a pessoa sai curada. Sabe o que é isso? É dom de Deus, e Deus dá com amor. A Bíblia diz, irmão, aleluia, que ele recusa a proposta de Acabe. Ele recusa. E ele vai para o palácio. Chegando no palácio, a Bíblia diz que ele vai jejuar, fica triste
Isso já é coisa de rei, aleluia. Lembra quando aconteceu com Daniel? Quando mandaram lançar na cova dos leões, o rei foi lá para o palácio, entrou em propósito de jejum, não comeu e nem bebeu. Isso é manha de rei, irmão, aleluia. Ele todo manhoso foi para o palácio, não comeu e nem bebeu. Aí chega a rainha Jezabel, aleluia. E quando ela chega, o meu Senhor, o que faz aqui? Por que tu não comes? Por que tu está triste? Aleluia. Eu? Por que você está triste? Porque eu fui na vinha de Nabote Jezreelita oferecer uma quantia irrecusável. E eu estou furioso porque ele não vendeu. Agora ela toma briga. Agora ela toma frente. Deixa comigo. Eu vou te dar a vinha dele. Oh glória. Eu vou te dar a vinha dele, come o pão, se alegra, eu vou correr atrás disso. A Bíblia diz que ela pega a carta, pega a assinatura do rei e manda para a cidade, para todos os governantes, para todos os anciões da cidade, para toda a cidade circunvizinha, ela manda a carta em nome do rei, dizendo assim, ó, Nabote blasfemou de Deus, Nabote, aleluia, ele blasfemou do rei, aleluia, oh glória. Ela pega 2 filhos de Belial e coloca como testemunha falsa, para poder aniquilar Nabote, destruir Nabote, aleluia. O que acontece quando a soberba entra na pessoa, a ganância entra na pessoa, é pessoas sem Deus, irmão, aleluia, que não sabe viver com pouco, aleluia, que é o dele, que é o dos outros também, aleluia. A Bíblia diz que Paulo falou uma coisa muito interessante, saber passar, aleluia, a aprovação. Ele disse assim, saber passar bonança e também saber passar necessidade. Dá glória, aleluia, quando a geladeira está cheia é fácil. Dá glória, aleluia, quando o bolso está cheio de dinheiro é fácil, aleluia. Eu quero ver dar glória na luta, na prova, na dificuldade, na perseguição. Aí eu quero ver crente dar glória, aleluia. Dá glória, dá aleluia, vai para a igreja, vai buscar Deus, aleluia. Aí eu quero ver o crente, quando ele está na prova. Quer ver eu buscar mais a Deus, irmão? É quando eu estou na bonança. Aí eu busco. Significa agradecimento. Reconhecimento aquilo que Deus está fazendo. Mas tem crente que espera Jeová apertar ele para poder glorificar, para poder exaltar o nome de Deus. Ei, eu não espero Deus me colocar entre a parede, aleluia. Eu glorifico a Ele, exalto Ele, aleluia. Tendo pouco, tendo muito, eu glorifico, eu exalto, eu pego, eu faço a vontade de Deus, irmão, aleluia. Independente da situação, independente da luta que você se encontra, adora esse Deus, glorifica esse Deus. Ai, meu Deus do céu, estou sentindo a presença de Deus aqui. E a Bíblia diz que depois que ela manda as cartas, pegaram Nabote e colocaram na praça pública para ser apedrejado até a morte. Apedrejaram Nabote, ele morreu. Daqui a pouco chegaram até Jezabel, ó, Nabote está morto. E ela vai até o palácio e diz, olha, pode descer para Samaria, que Nabote Jezreelita está morto. Vai, toma posse da vinha dele, aleluia. Só que quando o inimigo ele prepara algo aqui lá em cima, Deus está vendo. Quando o inimigo começa a preparar aqui, Deus já está. Deus está na frente do adversário do inimigo a muitos e muitos quilômetros da frente, aleluia. Porque o nosso Deus, irmão, ele é tremendo, ele não precisa viajar. O mesmo Deus que está aqui, está no Japão, está lá no Rio Grande do Sul, aleluia. O nosso Deus não precisa viajar, ele está em todo momento, em todo segundo, em todos os lugares, aleluia. Ainda antes mesmo, aleluia, de Acabe descer, quando ele chegou perto da vinha, Elias já estava lá. E o profeta Elias diz assim, mataste o servo de Deus, ainda quer tomar a tua herança? Ó rei, agora tu é inimigo meu? Sou. Porque você deixou de fazer aquilo que Deus mandou, para fazer o que a tua mulher mandou, te instruiu a fazer, coisa errada. Já achaste inimigo meu? Sim.
Jezabel, irmão, era uma mulher tenebrosa, que até Elias correu dela. Mas a Bíblia diz, irmão, aleluia, para os nossos perseguidores a corda dele é curta. Uma hora Jeová puxa a corda e ele cai por terra. A mesma forca que ele prepara, ele vai se enforcar com ela. Lembra de Naamã e Mardoqueu? Aleluia. Depois que Elias foi lá e repreendeu, a Bíblia diz que ele se humilhou. Ele falou: olha, Deus vai cobrar severamente o sangue de Nabote. Aleluia. Na cidade onde Acabe estiver, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Quem morrer ali, os cães vão comer, aleluia. E se for fora do campo, as aves do céu vão comer, aleluia. Oh glória a Deus. A Bíblia diz que, aleluia, Acabe começou a se humilhar. Depois da repreensão, Acabe começou, se vestiu de pano de saco, e a Bíblia diz que ele andava humilde. Andava humilde, aleluia, oh glória. Depois que Deus usou o profeta, falou que ia exterminar toda a casa dele, rapidamente ele desceu, se humilhou, para não morrer. Jezabel era tenebrosa, vinha da antiga Fenícia, foi nascido e criado, aleluia, adorando outros deuses. Azera, Baal. E quando ela vem para Israel, ela traz todos os ídolos, toda a forte adoração para Israel, aleluia. É por isso que quando ela chega em Israel, todos os profetas de Deus batiam de frente com ela, porque todos os profetas daquela época só serviam o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Melquisedeque, aleluia, Abraão, aleluia. É só esse Deus que ele servia, o dono da prata e do ouro, o dono de tudo, aleluia, oh maravilha. Quem pode glorificar, quem pode exaltar o nome desse Deus? E ela traz todos os ídolos, e a Bíblia diz que ela estava lá no seu quarto, se pintando, se maquiando. Ela e seus eunucos tomavam conta dela. A Bíblia diz que pela ordem de Jeú, mandaram que lançasse ela pela janela, porque Deus tinha falado que ia matar. Deus tinha falado que os cachorros iam comer, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Acabe se humilhou, mas a sua esposa Jezabel, rainha Jezabel, não, só afrontando a Deus. E quando o Jeú chega, a ordem era: joga da janela embaixo. Fizeram o que quiseram com Jezabel. Depois jogaram pela janela. E quando ela caiu, a Bíblia diz que os cavalos sapatearam sobre ela. Veio os cachorros e comeu. A Bíblia diz que só sobrou o crânio, os pés e as mãos. Aí entra o quê? A justiça de Deus. Entra a justiça de Deus. Deus faz justiça. Aquele que se levanta contra o servo de Deus, a serva de Deus, aleluia. Deus cobra, Deus cobra, Deus cobra. Quem se levantar contra você, Deus vai cobrar. Quem se levantar contra o teu chamado, Deus vai cobrar. Quem se levantar contra a tua casa, Deus vai cobrar. Quem se levantar contra o teu ministério, Deus vai cobrar. Quem crê que Deus vai cobrar? Quem crê que Deus vai cobrar? Quem crê que Deus vai cobrar? Lamanashuri andarábia. Derki labassuri andarábia. Triste foi a morte de Jezabel, que se levantou. Pegaram Nabote e colocaram em praça pública para ser apredejado. Tinha que ser o contrário. Tinha que pegar ele, colocar na praça e exaltar ele, porque não negou o Senhor ao momento algum. Não se vendeu, aleluia. Diga ao teu irmão: não se venda. Não se venda, não se venda, não se venda, não se venda. Fica firme na presença de Deus. Fica firme no chamado de Deus, aleluia. Oh, maravilha, oh, glória a Deus, aleluia.
Jezabel nada era mais que filha de Baal, irmão, aleluia. Ele era tido também como sacerdote, mas que servia aos demônios, aleluia. Conhecido como matador de Deus, de reis, aleluia, oh glória, maravilha. Com Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele vai colher, aleluia. Aquilo que ele semear, ele vai colher. Se tu plantar coisa boa, vai colher coisa boa. Se tu plantar vento, meu filho, vai colher tempestade. Se plantar vento, vai colher tempestade. Tiro esse dom. Baal era comandante dessa cidade. Oh glória. Só que quando ele bate de frente com esse Deus que nós servimos, aleluia, Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é majestoso, aleluia. Não tem homem aqui na terra que pode conter o poder de Deus, aleluia. Oh, glória. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele não pede autorização a ninguém, Ele faz. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu tenho que pedir autorização a Ele, ao meu pastor, aleluia. Mas Ele, quando Ele quer fazer, Ele faz e não pede autorização a ninguém. Ele é tremendo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Moisés, no capítulo 25, me fala memória de Levítico, a ordem era para que ninguém vendesse nenhuma propriedade patriais. Em todas as tribos, ele deu uma ordem para que ninguém vendesse nada. Isso é no tempo da lei. Mas quando Jesus veio, ele trouxe a graça. Mas você vê lá, em Atos dos Apóstolos, aqui já é diferente. Porque a Bíblia diz que os discípulos do Senhor, eles vendiam as propriedades e dividiam. Ele não vendeu para o demônio, aleluia. Eles pegaram a propriedade e dividiam, aleluia, para aquele que precisava e necessitava. Há outro caso na Bíblia que eu não posso deixar de mencionar aqui nessa noite. Ananias e Safira tinha uma propriedade. Oh glória. Ananias chega para Safira e fala: vamos vender essa propriedade e vamos vender por X. Como chegar lá no templo, onde estão os discípulos do Senhor, mas Pedro, vamos dizer que vendemos por tanto. E ela concordou. Isso foi a ruína dele e dela. Porque não mentisse ao homem, mas o Espírito Santo que estava sobre a vida daqueles homens. Lotado de Deus, lotado do Espírito Santo. Tu não mentisse ao homem, mas a Deus. E ele foi. Chegando lá, no pé dos apóstolos, vendeste por causa da propriedade. Ele, portanto, porque mentisse ao homem, não mentisse, não homem, mas o Espírito Santo de Deus, caia por terra agora. Pá! Caiu durinho, morto. Os homens estavam do lado, pegaram ele e enterraram. 3 horas depois, chega a Safira. Quando ela chega, Safira vendeu por quanto essa propriedade? Portanto, mesmo valor. Mentiu também. Está vendo esses homens do lado aí? Esses mesmos homens que estão aí, que enterraram o seu marido, vai enterrar você também. Cai por terra. Pá! Caiu mortinha na hora. Não adianta, irmão, querer esconder do pastor. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque Deus está vendo tudo. Aleluia. Eu posso esconder alguma coisa dele, mas de Deus não se esconde. Aleluia. Oh, glória. Porque Ele sabe aonde eu entro, aonde eu saio. Aonde eu vou, Ele vai comigo. Aleluia. Quando eu estou saindo, Ele está do meu lado. Aleluia. Não adianta esconder de Deus. Não adianta o homem querer esconder nada de Deus. Porque tudo Ele vê. Nabote aqui, obediente a Deus. Diga para o teu irmão, a obediência gera prosperidade. A obediência.
até morte e morte de cruz. Assim aconteceu com Jesus. Sou de Barrabás! E tinha um bocado lá no meio, lá, ó, os filhos de Belial, testemunhando conta e clamando: não, sou da Barrabás, crucifique Jesus, aleluia! Os demônios estavam lá no meio, aleluia! Crucifique Jesus, sou de Barrabás, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Mas eu fico feliz, irmão, aleluia, por ele ter entregue Jesus. Jesus foi lá na cruz, pagou o preço por mim e por você. E o que eu tenho, o que os irmãos têm, quem deu foi Jesus. A família que você tem, quem deu foi Jesus. Valoriza a família que Ele te deu, aleluia. Ó, Deus está falando com alguém. Valoriza a família que Deus te deu. Valoriza a família que Deus te deu. Valoriza o ministério que Deus te entregou. Oh, Lamanassuri Andarábia. Tem que Calamassuri Andarábia. É bem que não me assai. Tem Calamassuri Andarábia. Vamos valorizar aquilo que papai nos deu. A Bíblia de Apocalipse 15, 22, 15. Ficarão de fora os feiticeiros, os adúlteros, os mentirosos, todo aquele que ama e pratica não minta, fala a verdade, dou o que doer, aleluia, oh glória, fala a verdade, aleluia, dou o que doer, meu irmão, aleluia, oh, não oculte nada diante de Deus, diante de ninguém, fala a verdade. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos... Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos... Diga para o teu irmão: você é livre, você é livre, você é livre. Nós somos livres, nós somos livres para adorar, para servir, para glorificar. Olha quanta gente morre lá fora, só de pregar o Evangelho. Quantos cristãos estão em outros países lá fora, escondidos, se sair na rua morre. Mas todo dia estão adorando a Jesus. Todo dia estão falando de Jesus. Todo dia estão clamando ao Senhor. Oh, maravilha, glória a Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Só que tem muita gente que está aqui, mas o coração está longe. Quando eu cheguei, o pastor falou assim: irmão, tem muito crente girafa. É, o corpo está aqui, a cabeça está lá na esquina. Mateus 15:8 diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Se o coração está em Deus, irmão, ele serve a Deus. Ele adora a Deus, ele não nega a Deus, ele não vende a Deus, aleluia. Ele adora, ele serve, ele tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com a igreja, ele tem compromisso com o seu pastor, ele tem compromisso com os cultos, ai meu Deus do céu, ele tem compromisso com o patrão. Na empresa onde eu trabalho, hoje eu não vou para o culto não, vou ficar até mais tarde para fazer hora extra. Escravo do trabalho. Eu falo para eles: eu bato 10 para 7, 10 para 5, eu estou indo embora. Amém, irmão? Muitos líderes, sabe o que é isso? Fraqueza espiritual. Falei para um presbítero lá, que eu meu irmão, tem que precisar buscar Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia, ir para o monte. Vai! Quando der a tua hora, tu já está lá no ponto. Quando eu vou te caçar, ainda está lá no ponto. Mas sabe o que é isso? Tu não busca mais, tu não ora mais, tu não jejua mais, aleluia. Aí tu quer poder de Deus, aleluia. Como, aleluia? Vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus, aleluia. Você vai ver Deus derramar o poder sobre a tua vida. Crente andando pelado na rua, dando mau testemunho. Antigamente era o cheque sem fundo, né? Passava cheque sem fundo. Hoje em dia não tem mais, graças a Deus. Mas pede o cartão dos outros e não paga. A gente ouve cada coisa. Amém, irmão? Nós temos que ser verdadeiro, transparente. Amém, irmão? A gente é ou não é, aleluia. Não pode ficar em cima do muro, aleluia. Ou serve a Deus, ou serve ao diabo, irmão.
Mateus 6, 24. Há de amar um e odiar o outro. Há de desprezar um e se dedicar ao outro. Vai se dedicar a quem? A Baal? A Zera? Estarote? Baalim? Não. Adora Jesus de Nazaré, aleluia. Adora Ele, serve a Ele, serve a Ele, serve a Ele, serve a Ele, irmão. Pelo amor de Deus. Ou tu é crente ou não é. Esse negócio chega no final de ano. Com um pouquinho de vinho pode. Coisa do diabo. Bebida fermentada. Mexer com a tua cabeça. Amém? Só um pouquinho. Isso é coisa do diabo, irmão. Tu serve a um Deus vivo. Amém? Tu serve a um Deus vivo. Tu não serve a Baal, a Astarote, a Zera. Não. Você serve o Senhor, Rei dos Reis, aleluia, oh maravilha, e Ele está aqui nessa noite, está contemplando a tua dor, está contemplando a tua aflição. Ele diz, eu renovo hoje, eu pego na tua mão direita, não temas que eu te ajudo. E você pensa que está sozinho, mas não está, porque a Bíblia diz que você anda com dois anjos, dois guarda-costas, um do lado, um na direita e outro à esquerda. De madrugada eu estou andando na rua, deserto, só vê os gatos e os cachorros. Mas eu sei que tem dois anjos do meu lado. Amém? Se acontecer o pior, é permissão de Deus. Aleluia. Mas Deus quer o melhor para mim e para você. Serve a Deus, confia nele, adora Ele, serve a Ele, seja fiel a Ele, aleluia. Seja fiel em tudo. Na maneira de viver. Devolva o que é dele. Tem que ser fiel em tudo. Porque às vezes a bênção está próxima, mas Jeová está esperando uma atitude minha e tua, para a bênção chegar na nossa mão. Pode ser que você não esteja devolvendo aquilo que era dele, a 10ª parte. Devolva. Não é teu, é do Senhor. Manutenção da igreja, para as viúvas, os necessitados. Amém? Não é para construir templos forrado de pedra de ouro, nada disso. É coisa simples. Manutenção da obra de Deus. E quem precisa e necessita, é com a tua ajuda. Aqui não tem político, aqui não tem prefeito, aqui não tem governador, aqui não tem vereador. É com a ajuda dos irmãos que a obra cresce. Aleluia, vai crescer com o teu jejum, com a tua oração, com a tua dedicação e com a tua ajuda financeira. Essa igreja vai crescer, essa igreja vai crescer, essa igreja vai crescer, essa igreja vai crescer. Na graça e no conhecimento. Amém? Oh glória, vamos se colocar de pé. Aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor no coração dos meus irmãos. Amém? Eu vou sair daqui para casa e ele vai comigo. Tem irmãos que falam assim, quando eu saí de casa, cheguei lá, senti a presença de Deus. Não, eu já venho com a presença dele de casa. E quando eu volto com ela. Amém, irmão? Ou Deus guarda, ou Deus não guarda. Ou tu serve a Deus, ou tu não serve a Deus. Amém? Quem confia em Deus, quem confia, Ele vai fazer coisas grandes na minha, na tua vida. Ele vai operar um milagre na minha, na tua vida, aleluia. Coloca a mão no teu coração agora, Senti de Deus fazer oração. Coloca a mão no teu coração agora. Senhor, meu Deus, eterno Pai, vai tocando agora, Senhor, das plantas dos pés ao alto da cabeça, meu Pai. Toca agora, Jesus. Renova agora, Jesus. Abre a porta. Abre a porta para o teu filho, abre a porta para o teu filho. Repreenda seu devorador, migrador, cortador, destruidor, espírito da miséria, toda obra de bruxaria, macumbaria, feitiçaria, todo olho grande, toda inveja. Renova ele agora. Dobra unção. Agora. Visita o lado deles agora. A família de cada um agora. Nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Quem crê na sua vitória, diga amém. Que o Espírito Santo de Deus possa estar abençoando poderosamente a vida dos meus irmãos. Amém? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.